sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas muito bem acompanhado do Mythic, que é o nosso emulador de mestre de jogo. Então, eu acabei de receber essa coisa linda aqui, recebi sexta-feira, tem 2 dias, porque eu fui um dos apoiadores do financiamento coletivo promovido pela Retropunk, que trouxe o Mythic para o Brasil. Então, eu decidi fazer um videozinho gravando sobre um resumo de como usar o Mythic, porque ele é um livro meio grande, né? Como vocês podem ver aqui, é grosso, então pode ser um pouco intimidador para quem nunca usou, para quem nunca tinha tido experiência ainda e agora está com esse material em mãos. Quem não recebeu deve estar para receber aí. Então eu achei que pode ser que seja útil para alguém, né? Um resumão de como usar o Mythic então nas nossas jogatinas solo, certo? Vamos falar um pouquinho então do passo a passo para usar esse material fantástico. Bom, primeira coisa, parece meio óbvio, né? Mas é escolher um sistema. Qual vai ser o jogo? Qual vai ser o RPG que você vai querer? Você pode usar o Mythic, assim como qualquer outro oráculo, para gente que está acostumado a jogar solo, com o seu sistema de preferência. Tá? Desde um sistema que não tenha modo solo, que talvez seja a preferência na maioria das pessoas, e até mesmo um sistema que já tem o seu modo solo embutido. Não tem problema, dá para usar numa boa também, certo? Então você vai escolher o seu jogo. Tá? Pode ser D&D, GURPS, pode ser algum jogo solo, por exemplo, da 101 Games, Vampiro Sozinho na Escuridão. Você pode optar por fazer a decisão das cenas e dos eventos aleatórios e as perguntas que você faria usando o Mythic ao invés das ferramentas que tem lá nos jogos da 101. Não tem problema, tá? Apesar de que é uma preferência pessoal, se o jogo for feito para se jogar solo ou se tiver um modo solo embutido, eu particularmente prefiro usar as ferramentas que estão lá naquele jogo, tá? Que foram pensadas para aquele jogo especificamente. Mas dá para usar o Mythic numa boa também, caso você prefira usar só o Mythic em todas as suas jogatinas solo, certo? Mas não é a minha preferência. Feito isso, você vai criar o seu personagem, e aí usando as regras do sistema que você escolher, claro, tá? E terceiro passo, você vai definir, né, qual é a sua aventura. Então, tem uma ideia geral, uma semente de aventura, qualquer coisa do tipo. Tem ferramentas no Mythic para isso também. Fez parte do financiamento coletivo. Inclusive o Adventure Crafter, que vai receber o nome de gerador de aventuras, que não foi entregue ainda, mas o próprio Mythic, com que ele já tem, também te ajuda a definir essa aventura. Aí existem várias outras formas, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas existem vários materiais focados nisso. Tem até um vídeo aqui no meu canal dando formas de definir, de criar tramas, aventuras para você, ok? Junto com isso você vai alimentar as listas, que a gente vai falar um pouquinho delas depois, que tem 2 principais, que é a lista de tramas e a lista de personagens. Então você vai alimentar essas listas com as coisas iniciais que você queira a partir da definição da sua aventura. Não é necessário, tá? Você pode deixá-las em branco no começo, mas enfim, se você quiser já dá para colocar alguns elementos ali. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre as listas, quais as funções que elas têm dentro do Mythic. Beleza? A partir daí, você pode começar a jogar. E aí você vai sempre imaginar como você acha que será a cena que você vai jogar. Ok? Tirando a primeira cena, que vai ocorrer como você espera, ela vai se iniciar pelo menos como você espera, né? As demais cenas você precisa testar se as suas expectativas serão realmente concretizadas, porque as cenas podem ser modificadas pelo Mythic. A gente vai ver isso depois, também mais com detalhes. Depois disso você vai efetivamente jogar, né, aquela cena, deixar rolar. E quando surgirem perguntas que num jogo tradicional você faria a um mestre de jogo, a um narrador, você vai usar as mecânicas do Mythic para isso, que é a chamada tabela do destino ou perguntas do destino. Existe uma alternativa também, depois eu vou comentar um pouquinho dela, mas eu vou focar mais aqui, que são nas perguntas do destino, mas existe a alternativa de testes do destino, que ao invés de rolar 2d10, você rola 1d10 só. Tá? Eu vou depois fazer um disclaimer aí sobre isso. Terminou aquela cena e o
jogo te dá, o Mythic te dá algumas dicas de como decidir quando é o fim de uma cena, mas terminada uma cena, aí é uma coisa que a gente vai pegando o jeito também conforme a gente joga, vai se acostumando a jogar solo, né? Mas quando terminar a cena, você vai então atualizar as suas listas e o fator caos. O que é o tal do fator caos? O fator caos é um número que você acompanha, que você monitora ao longo da sua jogatina, que pode favorecer, né, as respostas sim às suas perguntas do destino, tá? E também vai aumentar as chances de eventos aleatórios. São coisas que podem ser decorrências de perguntas do destino, também para apimentar e para dar um rumo imprevisível para a sua narrativa. Tá? A intenção dessas coisas, né, de testar as cenas, se vão ser como você esperou, de eventos aleatórios e do fator caos, é tudo para que você tenha imprevisibilidade, surpresas durante a sua aventura, ok? Assim como quando você está jogando com o mestre te surpreende de alguma forma, normalmente. Tá? Então o Mythic também tenta emular esse efeito. Bom, fez isso, você volta ao passo 4. Faz uma nova cena, testa a cena, vai jogando e assim por diante, até que você complete a sua aventura, complete os seus objetivos, enfim, decida por terminar, por encerrar aquela aventura, ok? Então esse é o basicão. Lembrando que ali o passo 2 e o 3 você pode talvez querer inverter. Aí depende da sua preferência. De repente você prefere definir como será a aventura para depois criar um personagem, ok? Isso aí não tem problema, pode ser invertido tranquilamente. Vamos lá. Sobre a definição de aventura, algumas considerações aqui, né? Tem coisas que eu coloquei aqui que estão lá no livro, mas como eu já disse, você pode usar outros meios, outras tabelas, outros oráculos, outros geradores para criar a sua própria aventura. Ou até mesmo, né, o contexto que você já tem quando você vai fazer esse passo. Por quê? Se você já tem um sistema, por exemplo, que é o primeiro passo que eu coloquei ali, muitas vezes o sistema já traz um cenário, já traz uma ambientação, já traz uma temática, já traz normalmente um tom. Tá? Se você pega, por exemplo, Tales from the Loop, que eu estava testando hoje junto com meu filho, usando Mythic, você tem lá crianças ou adolescentes, né, investigando mistérios num cenário em que tem tipo um retrofuturismo, né? Tá nos anos 80, mas com umas tecnologias meio bizarras, umas coisas meio estranhas assim, estilo Stranger Things da vida, né? Então você tem ali mais ou menos um mundo em que a sua personagem vai habitar, você tem um contexto geral, você tem um pano de fundo. Muitas vezes o sistema vai te trazer isso, ok? Isso já é uma grande fonte de inspiração para sua aventura. Além disso, o seu próprio personagem também pode te trazer insumos para definir qual é a sua aventura. Se você criou um personagem igual existe aqui no Tales from the Loop, um encrenqueiro, tá? Isso já te dá algumas ideias também. Inclusive o Tales from the Loop, que é um exemplo que está mais fresco na minha cabeça que eu usei hoje, em cada arquétipo você tem lá algumas coisas que podem te ajudar nisso. Você tem lá problemas, né? Você precisa definir um problema para o seu personagem, tipo o nerd de computação, que foi o arquétipo que eu usei com meu filho hoje. Um dos problemas lá é os valentões costumam bater em você. Tá? Então isso aí já pode te ajudar. Tem também uma parte que você precisa definir relacionamentos com outras crianças e relacionamentos com personagens não jogáveis, né, com NPCs. Nessa parte específica, por exemplo, do relacionamento com NPCs, normalmente ele tem um gancho de aventura. Tá? Então, por exemplo, dentro do arquétipo ali do nerd de computação que a gente usou, tinha lá, sua amiga Liane te contou que tem criaturas estranhas entrando nas torres de resfriamento e ela acha que são alienígenas. Isso aí, por exemplo, se você quiser, já é o seu gancho de aventura, já é a sua aventura. Tá? Então, a depender do sistema, do seu personagem, você já vai ter mais ou menos uma ideia muito bem formada do que você quer jogar, do que você quer como aventura. Certo? Então essa é a primeira possibilidade, que se encaixa dentro dessa primeira
que está aí na lista, que é a ideia inspirada, que é um termo que está aqui no livro do Mythic. Tá? Então a ideia inspirada é quando você já traz de fora, seja do sistema, seja do personagem, ou de livros, filmes, séries, desenhos animados, enfim, de qualquer coisa que você tenha vontade de ver, né, de vivenciar dentro de uma aventura de RPG. Você já pode chegar com isso pronto, né? Isso é fácil. Usando o Mythic propriamente dito, você tem também uma série de tabelas de significados, inclusive achei bem interessante que no financiamento coletivo aqui do Brasil a gente veio com esse livretinho de tabelas. Então as tabelas todas de significados aqui, bem como as tabelas também de foco de evento, a própria tabela do destino já estão aqui nesse livreto, tá? Mas de tabelas de significados tem bastante tabela e todas de 100. Então você pode selecionar uma ou mais dessas tabelinhas de significados, colar algumas vezes ali, unir os elementos e gerar a sua aventura a partir disso. Tá? Essa é uma possibilidade que o próprio sistema te oferece. Tá? E também ele te dá essa dica da abordagem QQOP, que é uma outra possibilidade. Quem, que, onde, por quê. Então você vai definir, pode usar também as tabelas aqui, ou você mesmo pode responder de acordo com o contexto que você já tem em mente. Né? Tem uma pessoa que quer alguma coisa, né, em um lugar por algum motivo, certo? Então isso aí já é uma possibilidade. Deixa eu pegar aqui especificamente aqui a tabelinha que eu estou mencionando. Deixa eu mostrar para vocês. Só um momentinho. Aqui. Na página 65, né? Tá essa abordagem aqui. Cadê? Aqui. Tá meio ruim aqui de mostrar. Pronto, mas é esse aqui. Ok? Temos aqui quem, né? Você pode usar as próprias tabelas do Mythic para definir quais são as pessoas envolvidas naquela trama, ou mesmo para uma cena, tá? Isso também pode servir para cena. Quais são os personagens que são envolvidos, NPCs, qual é a principal atividade daquela aventura ou da sua cena, né? Onde, qual é a localidade em que isso ocorre, e o porquê, que são as motivações por trás de quem está tentando fazer aquilo. Então, por exemplo, o César Carpatri gosta dessa abordagem para alguns dos jogos dele. Inclusive no Push tem lá uma forma de gerar missões que é mais ou menos isso. Alguém, né, está querendo algo, que é o quê? E aí você, onde, né, qual a localidade e a motivação. Então é meio que dessa forma, definindo essas 4 coisas, você tem uma aventura pronta ou uma cena pronta. Certo? Bom. Beleza. Depois que você definiu a sua aventura, você pode querer já alimentar as listas. Aí deixa eu explicar um pouquinho das listas antes de falar um pouquinho mais sobre esse passo. Né? As listas de aventura ou listas de aventuras são 2 principais. Lista de tramas, aqui eu só fiz um recorte para vocês verem, mas ela é maior, tá? Ela tem várias entradas. E lista de personagens. Nas tramas, são os objetivos que o seu personagem, ou os seus personagens, se você estiver jogando com mais de um personagem, os objetivos deles. Então são coisas que eles querem cumprir, certo? E essa lista que ela vai crescendo à medida que você joga. Então você começa com o objetivo de, por exemplo, escoltar uma carruagem do reino X para o reino Y, mas ao longo do caminho você vai pegando missões secundárias, você vai descobrindo que precisa de algo a mais para poder chegar lá em segurança. Então você vai aumentando essa lista de tramas aqui e vai encerrando elas à medida em que joga. O Mythic te ajuda com isso também, certo? Na lista de personagens, são todos os personagens que não são você, que são relevantes para a sua história, que você julgar interessante de colocar aqui. Tá? Vou explicar por que você tem que julgar interessante tanto as tramas quanto os personagens, depois para que essas tabelas vão ser usadas. Além disso,
Personagens também podem ser facções, grupos, tá? Um objeto que tenha chance de reaparecer na sua aventura, uma região geográfica também pode colocar em personagens. Tudo aquilo que você julgar que pode ser interessante retornar para sua aventura depois. Beleza? Por que retornar? Porque quando você sortear um evento aleatório, nós vamos falar disso aqui mais para frente, em alguns dos resultados da tabela de focos de eventos aleatórios, né, vai aparecer lá, por exemplo, ação de PNJ, ação de personagem não jogável. Tá? E aí, para definir qual personagem é esse, você vai usar a sua lista. Então a sua lista vira uma tabela aleatória também. Você rola para ver qual o resultado e qual PNJ está envolvido. A mesma coisa, às vezes vai aparecer lá, remover trama, ou encerrar trama, ou, eu não lembro mais, mas tem uma que é avançar a trama e tem outra que é tipo obstáculo à trama, algo assim. Aí você também vai sortear qual das tramas que vai ser objeto daquele evento aleatório. Então a sua lista de aventura ela serve como uma tabela aleatória, por isso que você precisa querer que aquele elemento reapareça, tá? Ou que você vá perseguir aquele objetivo, porque senão não faz sentido, porque já que se não forem coisas que você não julga relevantes, ou que você acha que não tem interesse em vê-las mais em cena, não precisa colocar aqui, ok? Então no início da sua aventura, você pode querer colocar alguma coisa já que te interessa, que você queira ver mais à frente. Tá? Ou, de acordo com a sua aventura que você já meio que delineou, você quer colocar aqui. Você já tem um objetivo? Escoltar essa carruagem? Pronto, escoltar a carruagem até o reino de Tremere. Tá? Aí coloca aqui. Vamos supor que tem uma autoridade dentro dessa carruagem que você precisa proteger durante esse percurso. Você vai colocar o nome dela aqui. Como vai ser uma aventura de jornada, talvez a região por onde você passa, você queira colocar na Estrada Real. Aí coloca aqui Estrada Real. Você sabe que ali, nessa estrada que você vai pegar, previamente você já definiu isso, tem um grupo de bandidos que atuam. Aí você coloca grupo de bandidos da estrada. Então você pode alimentar com tudo que você já tiver na mente. Caso não tenha nada, vai jogar bem freestyle mesmo, sem nem definir o objetivo, só criou o personagem e sabe mais ou menos como é o mundo e vai começar a jogar, pode começar com ela em branco. As coisas vão surgir enquanto você for jogando, beleza? Então, feitos esses passos até aqui, aí sim o seu jogo vai começar. Então, a primeira coisa, depois que a gente tiver tudo isso pronto, é começar a nossa cena. E aí a primeira cena, você vai definir como você acha que ela começa, e de fato ela vai ser daquele jeito. Tá? Você vai usar a cena que o jogo chama, o Mythic chama de a cena esperada. Então a sua primeira cena será a cena esperada, como você imaginou. Okay? Você vai jogar, tudo normal, beleza. A partir da sua segunda cena, você vai, antes de jogar a cena, pensar nela e testar a sua expectativa quanto à cena. Como você vai fazer isso? Você vai jogar um dado de 10 lados, um D10, e comparar com o fator caos. Digamos que você ainda está no fator caos 5, que é o ponto inicial. Tá? O fator caos varia de 1 a 9 e começa em 5. Então você rolou um D10 e tirou 6. Então você tirou um D10 maior do que o seu fator caos atual. A cena esperada, de fato, é o que acontece. Certo? Se você tirar um D10 menor ou igual ao seu fator caos, por exemplo, 3, tá? Você tem uma cena alterada. Na cena alterada, você vai fazer a cena que você esperava, mas com alguma coisa diferente. Então você pode desde ir para a segunda expectativa mais lógica que você já tinha na sua cabeça. Se não tiver, você pode fazer algum ajuste. Então você imagina, a cena a cena agora que eu vou jogar, minha segunda cena do jogo é eu levantando acampamentos, fazendo tudo ali, pegando os cavalos, colocando na carruagem e seguindo viagem. Começa assim, tá?
Mas eu testei minha expectativa e tive uma cena alterada. Então, eu posso imaginar que, ao invés de tudo correr como eu imaginei, o fulano de tal que estava comigo não está no acampamento naquele momento. Então, começa com uma alteração. Tá? Aí o jogo, o Mythic dá várias dicas de como fazer essas alterações. Tem até uma tabelinha de ajustes de cena para cenas alteradas, tá? Você pode utilizar. Deixa eu ver se está aqui no livreto, que é uma forma fácil de ver. Talvez esteja mais para o final. Aqui tem uma tabelinha. Acho que é essa daqui, ó. Tabela de ajuste de cena. Então olha o que ele fala. Remover uma personagem, adicionar uma personagem, reduzir, remover uma atividade que você esperava que teria, aumentar uma atividade, remover um objeto, adicionar um objeto ou até mesmo fazer 2 ajustes. Então ele também tem essa tabela caso você precise de ajuda para fazer esse ajuste na cena. E tem algumas outras dicas que ele dá sobre isso também, certo? Mas o importante aqui é parecido com o que você esperava, mas tem alguma coisa de diferente. Em resumo, é isso. Já a cena interrompida vai acontecer quando o seu D10 for menor ou igual ao fator caos também, mas o resultado for par. Então, se eu tirei um 4 no dado, com fator caos 5, tem uma cena interrompida. Aí a cena interrompida vai ser completamente diferente do que você esperava. Você vai tratá-la como um evento aleatório. Claro, sempre, né, para quem está acostumado a jogar RPG, e para quem não está também, sempre você tem que levar o contexto atual da aventura ao fazer as interpretações, para não ficar incoerente, mas vai ser bem diferente do que você esperava. Mas claro que ainda compatível com o contexto geral da aventura, certo? Então você vai rolar um evento aleatório e fazer uma cena totalmente diferente do que você tinha imaginado inicialmente. Beleza. Começou a jogar, a cena, seja a cena esperada, alterada ou interrompida, você começa a jogar, usa as regras do seu sistema para resolver aquilo que você precisa, que dá para fazer, uma ação do seu personagem, sei lá, uma resolução de uma cena, qualquer coisa assim. Se tiver regras no sistema, você usa. E tudo aquilo que você tiver dúvidas, ou mesmo que você não se lembre uma regra do jogo que você escolheu, você usa as perguntas do destino, que são as perguntas do oráculo que a gente está acostumado a fazer, tá? A diferença aqui é que tem uma tabela para isso, que tem 2 fatores distintos em que você vai intercalar e ver qual é o cruzamento. A primeira delas é quais as chances da pergunta que você fez ter uma resposta sim. Então você vai, pelo contexto, pelas suas expectativas, você vai falar, olha, é certo isso aqui, vai ter uma resposta sim. Ou é quase certo, é muito provável, é provável, não faço ideia, que é 50-50. É improvável, muito improvável, quase impossível e impossível. Então você escolhe uma dessas categorias de chance, conforme eu já disse, a sua expectativa, o contexto geral da aventura, tá? E além disso, ali na coluna, você vai olhar o fator causa atual. Então, digamos que eu fiz uma pergunta, né? O cara lá sumiu no início daquela cena que eu dei o exemplo, né? O cara sumiu. Aí eu posso fazer uma pergunta, ele deixou algum bilhete? Aí vamos dizer que eu não sei, sei lá, o cara, eu não conheço ele bem, tem um dia que eu tô viajando com ele, alguém pode ter raptado ele, ou ele pode ter ido se lavar num rio ali perto, não faço a menor ideia de por que ele saiu, também não faço ideia se ele deixaria um bilhete avisando para onde foi. Então eu defino que é 50-50. Mas suponha que no contexto, até então, no dia anterior, ele tinha mencionado para mim que tinha muito medo de ser capturado durante a noite, algo nesse sentido. Então eu acho que é muito improvável que ele tenha escrito um bilhete, porque ele estava com medo, ele ficaria no acampamento, né? Se ele não está lá, é porque pode ser que algo muito ruim tenha acontecido. Então eu vou decidir que é muito improvável. Okay? Então eu defino a linha 50-50 se eu não tiver ideia, e nesse segundo exemplo que eu dei, muito improvável. E vamos dizer que meu fator causa agora é 6. Vou explicar depois como é que ele aumenta e abaixa, tá? Aí eu peguei aqui o 50-50 e o 6. Eu tenho esse quadradinho aqui para ser observado. Vou fazer
vou rolar um D100, né, ou seja, dois dados de 10 lados, e ver o número que vai sair. Se sair igual ou menor a esse número central, minha resposta é sim. Se sair maior do que o número central, minha resposta é não, ok? E aí eu ainda tenho dois valores extremos aqui. Se sair menor do que 13, é um sim excepcional. Se sair maior do que 94, é um não excepcional. Então sempre o número da esquerda é um sim excepcional, o número da direita é um não excepcional. Tá? E aí como é que eu interpreto? Bom, o sim é muito fácil, né? O que você perguntou é o que é. O sim excepcional, você pode entender que não só você tem uma resposta positiva, como é mais ainda do que você esperava, né? Algo acentua, algo aumenta aquela expectativa de resposta sim. E o não excepcional é algo parecido também, tá? Só que como eu interpreto o não, a dica que o Mythic dá é ir com a sua segunda expectativa. O que você esperava aqui, não sendo aquilo, qual é o mais óbvio, qual é o mais lógico, ok? Aí você segue com ela. E aí o não excepcional é a segunda expectativa aumentada, ok? Então é mais ou menos assim que funciona a pergunta do destino. Tá? Existe, como eu mencionei, o teste do destino. Que ao invés de rolar um D100, você rola um D10 só e tem uma tabelinha para você consultar. E aí as probabilidades aqui vão te dando mais um ou menos um, dependendo do grau de certeza ou não que você tem. E o fator caos também te dá modificadores. Então você tem modificadores para as chances e modificadores para o fator caos. E aí você tem a tabelinha para verificar o resultado, né? Eu particularmente prefiro as perguntas do destino, mas se você preferir rolar um dado só, né, fique à vontade. Aí vai muito de gosto também. Se vai usar a pergunta do destino ou se vai usar um teste do destino. Tranquilo? Detalhes sobre isso aqui são os eventos aleatórios. O que acontece? Sempre que eu fizer uma pergunta do destino, eu me arrisco a ativar um evento aleatório. Então, como é que funciona isso? Tá. Fiz lá o meu teste do destino, minha pergunta do destino, rolei meu D100. Aí é o seguinte, se por acaso sair nos dois D10 que eu rolei números iguais, então 11, 22, 33, 44, assim por diante, tá? E esse dígito individual for menor ou igual ao fator caos que eu tenho agora, eu tenho um evento aleatório, certo? Então digamos que eu esteja lá, fator caos 6, fiz uma pergunta, né? O cara deixou um bilhete, aí saiu 33, tá? Meu fator caos é 6 e o 3 é menor do que 6. Então eu tenho um evento aleatório imediatamente. Esse evento aleatório não é demais dizer que você precisa interpretá-lo de acordo com o contexto atual e até mesmo, se você preferir, eu acho que é indicado até você interpretar ele com alguma relação com a pergunta que você fez, né? Tá? Agora, você tem uma tabela de foco do evento. E aí, nessa tabela de foco do evento, você tem algumas opções, certo? Então, a primeira coisa a fazer é rolar um foco para esse evento, para você decidir o que é. As opções são evento remoto, é algo que está acontecendo fora dessa cena, ou que já aconteceu antes de a cena iniciar, que você vai se deparar com o resultado disso, tá? Ou alguém te conta sobre algo que aconteceu e assim por diante. É algo que não está acontecendo nesse momento. Você tem ciência por meio desse evento aleatório, né? O evento ambíguo é um evento aberto, que não tem impacto neste momento, mas que no futuro pode ser positivo ou negativo para a sua aventura, seu personagem. Nova NPC. Então você vai adicionar um personagem à cena, ação de NPC. Algum NPC faz algo que estiver em cena, preferencialmente. Se não estiver em cena, você pode ficar sabendo de uma ação do NPC ou descobrir agora que algo que o NPC fez lá atrás te afetou e assim por diante. Negativo para NPC, né? E aí, nesses casos de quando cita NPC,
lembre-se da lista, né? Você tem a lista de personagens, para definir qual NPC é, você pode rolar nela. Se só tiver um NPC na cena no momento, você pode decidir trabalhar com aquele NPC. Tá? Pode ser negativo ou positivo para o NPC, algo ruim ou algo bom acontece, né? Pode ser avançar a trama, você se aproxima de atingir o seu objetivo. Recuar a trama, esse é o verbo, recuar a trama. Um obstáculo novo surge para você alcançar o seu objetivo. Encerrar uma trama quer dizer que ou ela não faz mais sentido por algum elemento narrativo que surgiu. Você queria se vingar do fulano de tal, mas você descobre naquela cena que na verdade não foi o fulano de tal que te ferrou, foi o ciclano. Né? E aí você atualiza a sua trama, por exemplo, ou realmente desiste de perseguir aquele objetivo. Tá? Ou também pode ser, de fato, aquela cena que propiciou atingir o seu objetivo. Aí você encerra aquela trama. Pode ser negativo para você, positivo para você, quanto personagem, ou pode ser contexto atual. Beleza? Esses são os focos de evento aleatório. Rolou um foco, se tiver muito claro pelas suas expectativas, pelo contexto, etc. Qual é o evento, ou se você já tiver ideia, segue com ela. Se você quiser ajuda, você pode usar as diversas tabelas de significados, tá? E aí você interpreta o resultado e joga aquele evento. Beleza? Por fim, você vai, assim que terminar a sua cena, atualizar as suas listas e também o fator caos. Listas. Então, primeiro tem a lista de tramas, você vai repetir objetivos que estiveram ativos. Então, você queria escoltar a pessoa. Segundo dia, você continua escoltando ele ainda. Então, é um objetivo que está ativo, você ainda está perseguindo isso. Né? Então, você repete esse objetivo na sua lista. Tá? Ou surgiu um objetivo secundário, por exemplo, o cara desapareceu durante o acampamento, precisa encontrar, eu anoto esse novo objetivo. Personagem, mesma coisa, personagens que estiveram ativos, o fulano de tal, que está viajando comigo, estava ativo de novo, eu repito ele na lista, tá? Fica repetido mesmo, fica duas vezes, ok? Ou novos personagens que apareceram, um mercador que surgiu no segundo dia de viagem e me deu uma pista de que viu o cara vagando com os olhos meio alucinados, assim. O mercador me deu essa pista e se dispôs a voltar comigo para onde ele viu o sujeito, e no final das contas a gente fez amizade com esse cara e ele tá disposto a ir até o final da viagem. Aí eu prego e acrescento ele aqui na minha lista. Ou ouviu falar de não sei quem que fez tal coisa contra o seu personagem, você acha que vai ter problema com esse cara lá no futuro, coloca aqui. Ou surgiram boatos de que tem uma tribo de goblinoides marchando em direção ao sul e pode ser que cruzem com você nessa estrada. Aí você coloca aqui também, certo? Então tudo que estiver ativo na cena e que for interessante para você, que você quiser ver depois. Detalhe, vocês viram que eu falei que você repete, né? Só que o Mythic fala para você colocar no máximo 3 vezes cada trama e cada personagem na sua lista. Por que o Mythic faz você repetir esses elementos? Bom, porque quanto mais ativos, mais você está investido neles, né? Ou seja, mais você tem interesse neles. E também quanto maior o número, né, de ocorrências na sua lista, maiores as chances de você tirar aquilo quando tiver um evento aleatório, por exemplo. Ok? Quanto ao fator caos. O jeito padrão de trabalhar com fator caos que está no Mythic é você analisar se, durante a cena, seu personagem esteve no controle da situação ou não. Se ele esteve no controle da situação naquela cena, você diminui em 1 o fator caos. Tá? Isso quer dizer que com um fator caos menor, você vai ter menos respostas sim e menos eventos aleatórios. Se o seu personagem não esteve no controle, você aumenta em 1. Isso quer dizer mais respostas sim e mais eventos aleatórios. Certo? Esse é o padrão. Mas o Mythic dá algumas alternativas. Né? Inclusive, quase metade do livro são variações, coisas que você pode mexer no fator caos, na tabela de destino, algumas variações que você pode fazer no jeito de trabalhar com Mythic, dicas em geral, tá?
E aí tem algumas formas de você trabalhar o fator caos diferente. Fazer ao contrário, né? Se você está indo bem, seu personagem está indo bem, você aumenta o fator caos, para que diminua a chance dele sair tão bem na próxima rodada. Se o personagem está indo mal, você quer um refresco, seu fator caos começa a diminuir, as coisas vão se acalmando, né? Então tem essa alternativa no próprio Mythic aqui. Mas o padrão é esse, está no controle, -1. Não está no controle, +1. E aí você começa uma nova cena, registra de novo e assim por diante. O próprio Mythic fornece também, e aí veio já com uma tabelinha até plastificada, tá? Um diário de aventura. E aí você pode imprimir, se você preferir, e escrevendo, que você vai precisar de mais do que um desses, com certeza, tá? Porque esse aqui só cabe 4 cenas. É uma forma de você resumir o que aconteceu na cena, anotar o número dela e controlar o seu fator caos aqui, né? Além disso, dá para fazer anotações também, certo? Então, se você não vai manter um diário, não vai gravar um vídeo, não vai gravar um podcast, nem um áudio, nem nada assim, você pode fazendo sua espécie de diário usando aqui o diário de aventura, tá? Você pode, se quiser, juntar a isso um caderno e aí romantizar, etc. Fazer um texto, né, mais arrumadinho, mas isso aqui, né, pode ser suficiente para você controlar e fazer o registro da sua aventura enquanto você joga, junto com as listinhas aqui de aspecto, de tramas e de personagens. Beleza? Então é isso, é um resumão, tá, gente? Tem muito mais coisa, mais ideias de como trabalhar com Mythic aqui. Tem essas regras opcionais que eu já comentei, mas o básico é esse. Se você quer jogar com isso aqui que eu comentei, já dá para você começar a jogar, ok? Vale a pena a leitura completa, porque tem vários exemplos de como usar. Inclusive tem acho que é o capítulo final, salvo engano, tem um grande exemplo, tipo assim, acho quase uma aventura completa, desde o início, mostrando as lógicas, as interpretações, quando usou tabela, quando não usou. Então vale a pena demais a leitura, é um material fantástico, a tradução ficou muito boa, do Matheus Herpich. Então, material bacana demais, útil, né? Esse livreto aqui na mesinha do seu jogo vai te ajudar bastante para não ter que folhear tanta coisa, né? Esse material que é riscável e apagável também ficou muito bom. Então, sim, só elogios e usem, gravem se quiserem, compartilhem as jogatinas escritas. Queremos ver aí o pessoal jogando, gravando e comentando. É isso aí, então. Um grande abraço e até a próxima.